expectativa de voltar para cá e espero que, não com só 36 anos na hora de iniciar a carreira, né? Espero que antes, em alto nível também, que eu consiga voltar. Nação Santista, tá assinado, hein? Tô voltando. Pessoal, prometi para você que ia fazer um novo conteúdo do Luan Pérez, né? Que hoje realmente se consagrou e assumiu aí a posição de jogar novamente pela equipe do Santos. Tem um teaser dele rolando aí por todas as redes sociais, aqui dos torcedores do time do Peixe, time mais glorioso do mundo, e ele dizendo que voltou com aquela caneta na mão. Eu vou colocar um pouquinho para você aqui antes de começar esse conteúdo, só para você ter um gostinho aí que o Santos realmente está comprando novamente um jogador de qualidade, né? Agora, pessoal, a gente precisa tirar o coração dessa parada e pensar realmente com razão. Luan Pérez, quando aqui o passou, foi muito feliz, os torcedores do time do Santos gostaram muito do futebol dele e ele foi reconquistando aos poucos. Por quê, Vargas? Porque quando ele chegou na equipe do Santos, ele tinha uma barreira muito difícil para assumir a sua titularidade. Eu não sei se você se lembra, era Gustavo Henrique e o Gustavo Henrique e o como é que chama? O Lucas Veríssimo eram os titulares da equipe do Santos, e quando machucava um ou outro, ou um desses dois jogadores considerados titular na equipe do Santos, capitaneada ali pelo Sampaoli, quem entrava na posição desses jogadores era o Aguilar. Lembra, pessoal, o Aguilar, que teve aquela partida horrível contra o time do São Paulo, naquele clássico, coitado, que ele acabou escorregando, e aí o São Paulo acabou vencendo a partida. Depois, quando o Aguilar não tinha mais interesse da diretoria do time do Santos, procurou outros caminhos, né? E foi jogar no Atlético Paranaense, por lá onde ele ficou. E aí o Luan Pérez começou a ser um pouco mais utilizado nessa competição, né? Começou inclusive a ser utilizado na lateral esquerda, onde ele também tem um bom rendimento ali do lado esquerdo do time do Santos, até porque ele é canhoto, né, pessoal? Para você que não tá ligado no futebol dele, que não acompanhou a primeira passagem dele na equipe mais gloriosa do mundo. Luan Pérez aos poucos foi reconquistando o seu espaço dentro da equipe até assumir a titularidade. Esse foi o caminho que ele fez dentro da equipe do Santos. Foi vice-campeão, se eu não me salvo engano, da Libertadores, esse jogo que aconteceu lá no Maracanã, em que o Santos infelizmente perdeu para o time do Palmeiras, né? Teve também aquele posicionamento do Santos em que foi vice-campeão brasileiro em 2019, né? Porque o time do Flamengo era fora da curva, mas na última rodada o Santos meteu 4, se eu não me engano, 4-0 ou 4-1 no time do Flamengo, fora o show. Olha, pessoal, vou falar um negócio para você. O Luan Pérez, quando ele teve a primeira passagem na equipe do Santos, já é a segunda, ele jogou muito bem. Depois, ele saiu daqui da equipe do Santos, foi contratado lá por Olympique de Marseille. Coincidência ou não, o São Paulo estava lá, como conhecia o futebol dele na equipe do Santos, chamou ele para jogar lá. Só que lá ele teve um pouco mais de dificuldade, adaptação ou coisa do tipo. Depois ele saiu dali, foi lá para o Fenerbahçe da Turquia, e lá ele permaneceu por algumas temporadas. Quando foi no ano passado, 17 de agosto do ano passado, de 2023, o Luan Pérez sofreu uma lesão ligamentar no joelho, que esse é o problema que alguns torcedores santistas, inclusive eu, têm receio. Por quê? Porque essa é a pior lesão que existe para um jogador de futebol, pessoal, ou uma das piores, né, que limita um pouco o jogador. E às vezes, pela idade que ele está, que eu confesso para você, 30 anos é uma idade de muita experiência, uma vez que ele experimentou aí o futebol europeu, a gente tem ainda o receio de como ele vai se comportar dentro dessa competição. A gente tem falado constantemente que a Série B do Brasileirão não é uma série que inspira muita qualidade de jogadores. Muito pelo contrário, né? Tem jogos péssimos e ruins, né? Só que o Santos está acompanhando esse dilema através do seu técnico Fábio Carille e deveria estar muito acima da tabela, mas a gente viu o que está acontecendo, é por isso que o técnico do Santos está pendurado, né? Existia essa perspectiva dele ser demitido ainda essa semana, mas foi mantido no cargo, pelo menos até o jogo contra o time do Brusque. Mas voltando aqui para o Luan Pérez, existe uma perspectiva dele jogar muito bem, muito pelo fato dele ter feito uma primeira passagem muito boa aqui com o torcedor santista, que gostou muito do seu futebol, né? Mas essa lesão
e o fato dele entrar na equipe do Santos, imaginando que o Fábio Carille não é um estrategista com relação ao posicionamento de alguns jogadores, ou da grande maioria dos jogadores dentro de campo, fica o receio. O que ele vai fazer? Se ele já falou que ele não vai mudar o esquema tático, o que ele vai fazer, pelo menos até a permanência dele aqui na equipe do Santos? O que ele vai fazer? Ele vai colocar 3 zagueiros? Ele vai deixar Gil, Jair e Luan Pérez? Ou ele vai sacar o lateral esquerdo? Porque o Luan Pérez também já jogou no lateral esquerdo, né? Já jogou e muito bem, na época com o Sampaoli e tudo mais. Ele vai sacar lá o Escobar? Vai sacar o Souza? O que ele vai fazer? Porque se tiver que ter a preferência, pessoal, Fábio Carille, enquanto ele ficar na equipe do Santos, ele vai preferir o mais experiente. Eu não estou falando da qualidade, porque a qualidade do Luan Pérez, até quando ele saiu da equipe do Santos, era uma qualidade muito boa de futebol, né? A gente não sabe qual foi essas temporadas que ele jogou fora aí no futebol europeu, mas a gente entende que muito pelo fato dele voltar para a equipe do Santos, aceitar esse desafio, muito pelo fato do contrato dele ser um contrato em termos para Luan Pérez muito bom, né? Porque ele já está com 30 anos, já teve a experiência da Europa, está voltando para a equipe do Santos, então os caras realmente fizeram um contrato com intenção de aumento ainda para o ano que vem, né? Mas isso vai acontecer com todos os jogadores do time do Santos, só espero que já esteja na primeira divisão, e aí o Santos tem muito mais condições de pagar outros jogadores, principalmente nas janelas de abertura, né? Foi uma oportunidade de mercado espetacular, né? Mas está trazendo um jogador que não é bagre, um jogador que sabe jogar, um jogador que tem velocidade, um zagueiro que tem velocidade. Eu não sei o que acontece depois dessa lesão, né? A gente sabe que o jogador fica um pouco limitado de movimentos. Mas se tratando de Basso, se tratando de Alex, se tratando de Gil, porque o Gil, ele é um gentleman, né? Na zaga do time do Santos. Mas pela experiência e pela experiência e pela a velocidade já não é mais a mesma, a não ser a velocidade do Jair, por isso que eles se complementam muito bem. Luan Pérez é um jogador diferenciado, que pode acompanhar o atacante, por exemplo. Se ele tivesse naquela parada em que o Basso participou no primeiro gol do time da Ponte Preta, que o Gé ganhou na corrida dele, saindo de trás, e mesmo o Basso na frente, chegou na frente ainda do Basso, Luan Pérez não perdia aquela corrida não, pessoal. Pelo menos no momento que ele estava jogando na equipe do Santos anteriormente. Alguns anos é bem verdade que se passou, né? Mas eu creio que muito pela experiência, por jogar o corpo em cima do cara, seria muito difícil. Não estou falando que não aconteceria, tá, pessoal? Eu só estou dizendo que as características do Luan Pérez são diferentes, assim como a característica do zagueiro do time do Santos, aí o Jair, também é diferente das demais que existem na equipe mais gloriosa do mundo. Agora, você imagine o Gil saindo, ficando os 2 zagueiros ali titulares, Luan Pérez na esquerda e o Jair na direita. Seria um baita de um time, né, pessoal? Agora, a impermanência do Gil na equipe do Santos, ele vai entrar no lugar de quem? Essa é a pergunta. Ele vai jogar na lateral esquerda? Ele vai jogar como na equipe do Santos? Eu sei que, no meu modo de ver, em condições físicas ideais, tem que deixar bem claro isso, Luan Pérez para mim é titular. Agora, o receio meu é saber onde vai colocar esse cara para jogar. É qualquer lugar, é a lateral esquerda. Se for para a lateral esquerda, ele pega o lugar de alguém ali. É do Escobar? É do Souza? Que eu já não acho legal. Vai entrar no sistema defensivo. Mas vai jogar com 3 zagueiros? Ele vai tirar essa estrutura que ele entende que é a melhor estrutura do mundo? Não sei, pessoal. Só sei que a contratação dele foi essencial. Vai receber um salário do teto máximo aí, pelo menos nesse momento, 350 mil. Aí, conforme Wagner Frederico disse, vai ganhar um pouco mais, a exemplo do que acontecerá, muito provavelmente com o Patrick vai ganhar mais no salário no ano que vem, né? Eu não sei se está acima de 500, acima de 600, só sei que independentemente disso, pessoal, salário é o Santos que vai pagar. O questionamento que nós temos que fazer aqui é se esse jogador vai se dar bem na equipe do Santos hoje, depois de ter passagens aí pelo futebol europeu. Eu torço e sou otimista que tudo vai dar certo, mas eu acho que o contrato que foi feito para ele foi um contrato muito longo, pessoal, né?
quase 4 anos de contrato aí, poderia ser 2, né? Agora, se ele se der bem, pode fazer um contrato de mais 10 anos, né? Tô zoando aqui, mas é só para a gente contextualizar um pouquinho mais. Entendo que o Luan Pérez vem para qualificar a equipe do Santos, o Luan Pérez vem para colocar um pouco mais de velocidade para a equipe do Santos com relação à saída de bola pela esquerda. Eu venho falar para você que o Luan Pérez, se ele jogar o futebol 100% do que ele jogou o ano passado, o ano que ele esteve na equipe do Santos, com certeza vai se dar muito bem, pessoal. A gente está brincando aqui porque a contratação de um jogador de qualidade realmente se faz necessário nesse presente momento, né? O Santos tem perpendiculado aí várias situações difíceis, né? Principalmente quando se trata do técnico atual, Fábio Carille. E mesmo ele estando pendurado, eu não acredito muito, porque eu não vejo o Santos tem convicção realmente de contratar um treinador e já no stand-by mandar o Fábio Carille embora e colocar ele no lugar. Eu não entendo dessa forma, porque o Santos sempre foi muito lento nas coisas e nas suas decisões, né? Já era para isso ter feito há muito tempo. Teve a defesa desse corporativismo ridículo, né, do Santos. Quer dizer o seguinte, os jogadores estão bem com o técnico está bem com os jogadores. Mas se continuar perdendo, vai continuar da mesma forma? Não. Uma atitude tem que ser tomada. Os maus jogos, as péssimas partidas que o Santos está fazendo, perdendo pontos expressíveis, né, dentro dessa competição, já era para o Santos estar com uma gordura muito grande em relação às outras equipes que aí estão, mas não é isso que está acontecendo. O Santos está tendo dificuldade, muito pelo fato dos jogadores? Não, muito pelo fato do que o Fábio Carille coloca dentro de campo e aquilo que ele não consegue realmente fazer os jogadores ouvirem. Os jogadores escutam, mas não executam dentro de campo. E aí fica aquele negócio, o Fábio Carille não tem culpa, quem tem culpa são os jogadores, mas está perdendo pontos preciosíssimos que espero que isso seja sanado, pelo menos no sistema defensivo do Santos, com a qualidade do Luan Pérez, o Santos realmente vem fazer o torcedor santista ficar muito feliz. Pessoal, meu nome é Vargas Joaquim e é por isso que eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos os likes, a todos os compartilhamentos, principalmente você que está comentando aqui no meu canal Vargas Santos TV. Até a próxima, pessoal!